E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a criar botões de opções acompanhados de mini gráficos e mini dashboards, utilizando cards interativos e gráficos dinâmicos. Através disso nós vamos fazer uma representação de receitas e despesas com um exemplo bem prático e simples, de maneira rápida. Fique conosco, se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo. Então pessoal, estamos aqui na tela do meu computador, onde vamos demonstrar como nós chegamos nesse gráfico utilizando botões de opção, onde nós temos aqui duas alternativas para receitas e despesas, onde após a seleção ele se altera os valores conforme a seleção e também altera o título desse gráfico. Essa é uma dica bem interessante, principalmente para quem trabalha com bastante informações e deseja representar de maneira simplificada, trazendo um dashboard, então sem a utilização de tabelas dinâmicas ou segmentação de dados, trazendo esse ganho aqui, porque ele funciona de maneira bem mais rápida e eficiente no Excel. Então, sendo assim, eu criei duas abas aqui, uma aba para mim representar o meu dashboard e outra para mim botar a minha base de dados. Então, no meu dashboard, eu vou começar pelo quê? Pelos meus botões de opção, que são na guia desenvolvedor, botão de opção para o MacBook, no português, ou pode ser Option Button dentro do Windows na versão em inglês. Então, selecionando ele, eu vou utilizar aqui, botão de opção. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V para criar dois botões e vou posicioná-los aonde eu preferir ou achar melhor. Nesse caso, para ficar um pouco diferente do exemplo demonstrado no início da aula, vou colocar um abaixo do outro, onde o que? Eu vou renomear o meu primeiro botão para receitas e o meu segundo botão eu vou renomear para despesas. Fazendo isso, eu já vou ter então metade dos meus botões criados, praticamente funcionando. O que eu preciso fazer agora é programá-los, que é através do botão direito, formatar controle. Eu vou selecionar aqui o vínculo da minha célula. O que é o vínculo da minha célula? Como eu tenho dois botões, se eu selecionar o primeiro botão, ele vai me trazer o número 1, para o segundo botão o número 2 e assim sucessivamente. Então aqui na minha base eu vou criar aqui um opt button aqui, que seria o que? Aonde vai informar então a nomenclatura do meu botão. E aqui na descrição eu vou colocar um nome que ele vai, a partir daquela seleção 1 ou 2, 3 ou 4, ele vai me trazer então um texto. Sendo assim, eu vou vir aqui para o botão de receitas, vou vir em formatar controle. No vínculo da célula, eu vou selecionar a minha célula A2. E vou fazer isso também para o botão de despesas. Ou seja, toda vez que ele selecionar, ele vai substituir a minha opção. Ó. Vejam aqui. Nesse caso, ele está me trazendo o número 2. Por quê? Porque eu estou com o botão número 2 selecionado. Agora eu vou selecionar o botão despesas e o meu botão acabou alterando para 1. Então aqui na descrição eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma função C igual 1, ele vai me retornar receitas. Caso contrário, despesas. E assim então eu já tenho o meu botão de receitas e despesas interligado com a minha base de dados. E agora eu vou começar então a montar a minha base para o gráfico, que vai ser a partir do que? O mês. Dentro do mês eu vou fazer uma tabela aqui de janeiro a dezembro e também mais uma coluna utilizando o total, que vai ser a soma dessas minhas bases. E no caso aqui eu vou informar a primeira receitas e as segundas despesas. Lá no total eu vou fazer uma soma de todos os meses, que é para representar lá no cantinho do meu gráfico o valor total de receitas ou despesas do período. Aqui nos valores, para mim não ficar me apegando muito, eu vou utilizar um aleatório entre 1000 a 5000 e vou utilizar para todos os meses aqui, só para
representação gráfica mesmo, tá? Não tenha a necessidade de ficar calculando ou informando manual, mas para quem vai utilizar essa demonstração, vai provavelmente fazer essa alternativa manual. Aqui eu vou ter então a minha tabela de receitas e despesas com os valores individuais, e a partir disso eu vou criar o gráfico. Mas para mim criar o gráfico, eu não posso criar o gráfico em cima dessa tabela. Eu preciso ter mais uma tabela auxiliar que vai fazer o quê? Vai fazer exatamente o quê? Buscar essas informações e representar no gráfico. Então eu vou ter aqui, vamos chamar de dash, e aqui na minha linha horizontal eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar a minha descrição variável, que é o quê? Despesas, caso despesas esteja selecionado, e receitas, caso receitas esteja selecionado. Vejam que eu selecionei receitas, já alterou aqui embaixo. E o que eu preciso fazer agora é trazer aqui essas mesmas informações que eu tenho na tabela aqui em cima. Então eu vou trazer aqui os meses. E para mim buscar as informações de receitas e despesas, eu vou precisar fazer o quê? Um PROC-V dentro de um PROC-H. Para isso eu preciso ter algumas ferramentas auxiliares, como o número das linhas. Vocês já vão entender o porquê eu preciso dessa informação de 1, 2 e 3. Então eu vou fazer o quê? Igual PROC-H do meu valor procurado, ou seja, o mês. Na minha matriz tabela, essa aqui, vou utilizar o F4 para cadear aqui com referência absoluta. E na minha matriz tabela, ficou então selecionado de janeiro ao total com as informações numéricas. No meu número índice linha, eu preciso informar o que? Se é a linha número 2 de receitas ou despesas. Para isso, então, eu vou utilizar a minha ferramenta auxiliar, que vai ser o que? Eu vou fazer um PROC-V da minha seleção, que no caso aqui é receitas, mas se eu selecionar despesas, ele vai alterar aqui para despesas. Vou cadear também no F4, para mim, quando eu utilizar a alça de preenchimento, ele fique bloqueado. E na minha matriz tabela, eu vou vir aqui, ó, em receitas e despesas, e vou levar até o final. Na minha coluna 15, vou cadear e selecionar como 15, que eu quero o quê? Eu quero o resultado da minha linha, ou 2 ou 3. Igual a 0, fecho parênteses, igual a 0. Aqui, vejam aqui, ó, receitas, ele já me trouxe o valor de janeiro. Caso eu altere para despesas, ele já me traz o valor das despesas. E assim eu utilizo então a alça de preenchimento até o final. E ele me traz os valores individuais para essa minha seleção. A partir de agora eu vou fazer o quê? Fazer o meu resumo, a minha demonstração visual através do mini dashboard. Então eu vou vir aqui, vou selecionar essa minha base de dados, vamos utilizar um gráfico de colunas. Vamos deixar sem a opção total selecionado para utilizar o total num segundo card, que é um card gráfico, onde ele não tem gráfico, ele tem só o valor representado. Então eu selecionei de janeiro a dezembro. Aqui está o meu gráfico de colunas já. E eu vou trazê-lo ele aqui, ó. Vamos posicionar esse meu gráfico logo aqui embaixo da minha seleção. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou formatar o título aqui para o título ser variável conforme a seleção. Então eu vou selecionar aqui na barra de fórmulas igual e vou utilizar o meu valor variável. Nesse caso, percebam que a partir que eu aperto em receitas, ele já altera o título e as informações, e despesas também, o que torna o meu gráfico totalmente dinâmico, mas sem tabela dinâmica. Ou seja, ele é bem mais simplificado dessa forma, mas ele funciona da mesma maneira. Eu até acredito que ele possa funcionar melhor do que com a tabela dinâmica, porque ele é uma formatação bem mais simples. Agora eu vou dar uma formatada aqui para deixá-lo mais visual, apagando algumas linhas. E na minha largura eu vou deixar ele um pouco maior. E aqui na cor, para não ficar igual o exemplo, vamos usar um azul mais forte aqui, só para destacar um pouco mais as despesas. Após isso, eu vou criar o que? Eu vou criar o meu card. Esse meu outro card ele vai ser feito basicamente com o que? Uma caixa de texto e uma forma. Então eu vou trazer aqui
uma forma para fazer o fundo desse meu card. Eu quero que esse meu card ele seja trazido dentro dessa caixa. E o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar uma caixa de texto, também nas formas, e vou inseri-la. Nessa minha inserção eu vou vir aqui em igual, e eu vou fazer o que? Eu vou selecionar a minha base onde está trazendo o resultado total da minha segunda base. Então, selecionei aqui N16, vou dar um Enter, e toda vez que eu alterar para receitas ou despesas, esse valor vai ser alterado. E eu vou chamá-lo de total. Então eu vou vir aqui e vou renomear ele para total, que é o título desse meu card, certo? Então vamos fazer o seguinte, aqui, total, e vamos arrastar em cima dessa caixinha para fazer, por exemplo, um menu, tipo aqui embaixo que tem o título do gráfico. Esse vai ser o título do meu card. E o meu card eu vou posicioná-lo aqui. Eu posso aumentar essa minha caixa de texto para ficar mais visual. E eu deixo bem centralizado aqui para ficar bonito. E eu vou fazer uma formatação final dentro do meu gráfico, que vai ser o que? Eu vou remover as linhas de grade, que é para deixar a aparência visual mais legal. E vou pintar o fundo de cinza. Vamos botar um cinza mais escurinho. E aqui eu vou utilizar também da mesma regra do meu gráfico abaixo. Eu vou alterar as cores aqui da minha forma para dar um destaque maior no meu resumo. No nosso primeiro exemplo a gente acabou colocando também a formatação da financeira, que é o cifrão. Nesse nosso caso aqui, como ele é em reais, eu boto aqui ao lado o reais. Ele não vai ser variável conforme o número, porque ele vai ser uma forma fixa, né? Mas ele também funciona muito bem, ó, receitas e despesas. Agora, por fim, eu preciso destacar os rótulos de dados. Eu venho aqui em design gráfico. Nos rótulos de dados eu vou botar a extremidade externa para aparecer em cima do meu gráfico. E eu vou formatá-lo ele de uma separação com pontos. Aqui em números, vou deixar com separador de 1000. A cada 1000 ele bota um ponto, ó. Ele já vai trazer uma aparência visual melhor. E por fim, vamos remover as barras de títulos aqui. E eu tenho aqui a minha apresentação final, onde eu seleciono o que? Receitas. Ele me demonstra no gráfico as receitas e despesas. Esse botão Option Button, ele pode ser representado diversas vezes. Eu não preciso detalhar receitas e despesas. Eu posso ter várias linhas, por exemplo, se eu quiser mensal, eu posso ter botões mensais, onde ele vai me representar apenas as informações daquele respectivo mês. Basta utilizar a criatividade do que você quer demonstrar para o seu cliente ou para o seu chefe, o que for. Então, aqui é uma parte inicial sobre o Option Button interligado com gráficos. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima.